Eu quero falar com você hoje sobre faça a coisa certa do jeito certo. Faça a coisa certa do jeito certo. Esse é um dos sermões mais conhecidos de Jesus. É conhecido como o Sermão da Montanha. Jesus sobe ao Monte das Oliveiras e ali ele começa a trazer aos seus discípulos a interpretação correta dos ensinos da lei de Moisés. E ao fazer isso, ao interpretar a lei no seu sentido correto, Jesus então começa a dizer: olha, cuidado para que vocês não transformem o culto a Deus, não transformem o relacionamento com Deus em algo que não tem esse sentido, em algo que não tem esse propósito. E essa denúncia, gente, não é uma denúncia que foi feita apenas por Jesus. Na verdade, os profetas do Antigo Testamento, grande parte deles fizeram essa denúncia. E para dizer bem sinceramente para vocês, essa foi uma das características, foi um dos temas centrais da mensagem do profeta Isaías, pelo menos até o capítulo 40 do seu livro. Porque tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá viviam uma hipocrisia sem fim, usando o culto a Deus com finalidades completamente confusas. O texto bíblico diz para mim e para você que eles cultuavam a Deus, levantavam a mão, mas oprimiam pessoas, viviam em pecado, cometiam idolatria, praticavam prostituição. Ou seja, a religião servia com um propósito completamente diferente daquele proposto por Deus. Ao invés de a religião os conectar a Deus e a vida de Deus, eles usavam a religião como uma forma apenas de maquiar, de esconder aquela vida imoral e totalmente longe de Deus que eles viviam. E parece que é o mesmo que está acontecendo aqui. Ou seja, os religiosos do tempo de Jesus usavam a religião com outros pretextos, com outras finalidades, para o enriquecimento, para fazerem o seu nome, o reconhecimento, para de alguma forma externarem uma santidade que não estava conectada à realidade do coração. Ou seja, eles estavam fazendo as melhores coisas do mundo, porém pelos piores motivos. Eu não sei se você já tinha parado para pensar isso, mas é verdade, e Jesus está dizendo isso, que dar oferta, orar, fazer jejum, frequentar culto pode se tornar algo pecaminoso. Porque o coração do ser humano é tão importante naquilo que ele faz, que ele pode estar fazendo a coisa certa, mas se ele está fazendo o que é certo pelos piores motivos, ainda que o que ele faça seja certo, aquele certo se transforma em pecaminoso. Ou seja, não são apenas aquelas coisas que nós dizemos assim, isso é pecado, que são pecados. É verdade que adultério é pecado, prostituição é pecado, mentira é pecado, orgulho é pecado, vaidade é pecado, tudo isso é pecado. Mas orar também pode ser pecado, dar dízimo pode ser pecado, dar oferta pode ser pecado, jejuar pode ser pecado, frequentar o culto pode ser pecado. Por quê? Porque quando essas coisas que são boas são feitas por motivos errados, elas se tornam pecaminosas. E é exatamente isso que Jesus está denunciando aqui. Não basta apenas você orar, mas você precisa orar tendo o propósito certo, tendo o coração certo. Ou seja, faça a coisa certa pelo motivo certo. Não use a religião como um pretexto para esconder uma vida imoral. Ou não use o teu relacionamento comigo como um pretexto para você de alguma forma maquiar uma realidade que não está conectada ao seu coração. Não use a tua religião para alcançar um status, para mostrar para as pessoas o quão bom você é, como os fariseus faziam. A Bíblia diz que eles oravam alto nas praças para que as pessoas passassem, olhassem e dissessem: meu Deus, que homem maravilhoso, que homem piedoso, cheio de Deus, aleluia, glória a Deus. Mas aquilo era vazio. Jesus disse: se você faz isso para aparecer, você já recebeu a sua recompensa. O verdadeiro adorador não é aquele que está buscando a glória dos homens, mas é aquele que está buscando a glória de Deus. Quando você orar, entra no seu quarto, fecha a tua porta, e aquele que te vê em secreto te recompensará. Presta atenção, deixa eu abrir um parênteses aqui, muito importante. Tem muita gente que entra no secreto para ver Deus, mas o mais importante não é você ver Deus, é Deus te ver. Jesus diz: aquele que te vê. Nem sempre você vai ver a glória de Deus no secreto, mas o importante não é o que você vê,
mas é aquele que te vê. Porque se ele te vê em secreto ele te recompensará. O texto diz: não jejua e fica aí aparentando. Ai meu Deus, estou em jejum. Oh tristeza, oh vida miserável. Olha isso, eu estou em jejum. Jesus diz: não faz isso. Quando você jejuar, unge o teu rosto. Mostra para os outros a aparência de alguém que está vivendo para Deus. Não fica tentando mostrar-se piedoso pela tua prática espiritual. Não faz isso. Que a tua mão direita não saiba o que faz a esquerda quando você der a oferta. Não tente ficar manipulando Deus quando você devolver o dízimo, quando você der a esmola. Ou seja, a nossa religião precisa não ser apenas certa, mas ela precisa ter a direção certa, o sentido certo. Você pode estar praticando a coisa certa, mas se for pelo motivo errado, meu filho, não serve. Não serve. E é tão interessante, estou falando isso porque alguns dias atrás eu estava no meu GC aqui em Orlando, e uma pessoa me perguntou, e talvez seja exatamente essa pergunta que surge ao seu coração. Porque se o importante não é apenas fazer a coisa certa, mas do jeito certo, a pergunta é: como ter o coração certo? Ou seja, não basta apenas orar, é necessário orar com o coração certo. Não basta apenas jejuar, mas é importante jejuar com o coração certo, pelo motivo certo. Dar ofertas, dar esmolas, viver para Deus pelo motivo certo. E a pergunta é: como ter esse coração? E foi exatamente essa pergunta que eu recebi. Nós estávamos falando sobre essa vida inteira para Deus, sobre essa vida integral, que Paulo também denuncia em Romanos. Romanos capítulo 1, 2 e 3, nada mais é do que Paulo fazendo um apanhado, mostrando que tanto o gentil que não tem a Deus, como moralmente bom, como religioso, não importa em qual grupo da sociedade você esteja, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós precisamos de Deus. E aí, percebendo exatamente essa realidade, essa irmã me perguntou: pastor, como é que eu posso ter esse coração? Como é que eu posso ter esse coração? E eu falei com ela que um dia eu lembrei né, de uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Eu já estava na igreja, você sabe, né, eu cresci na igreja, eu fui criado num lar cristão, eu fui criado com pais cristãos. Então eu cresci na igreja, eu nunca saí para o mundo, né, como o pessoal fala, desviar. Não é que eu nunca tenha pecado, tá gente? Não é que eu nunca tenha feito nada errado, que eu seja um pecador, não. Eu sou um pecador, mesmo na igreja, né? Misericórdia, Jesus, né? Nossa Senhora do ciclo de oração. Mas, irmão, eu errei. Mas eu nunca saí da igreja, eu nunca me desviei, eu nunca entrei numa boate, eu nunca pintei e bordei aí, como o pessoal fica falando. Mas como eu já estou te falando, não significa que eu nunca tenha cometido pecado. Mas, ou seja, por crescer na igreja, cara, e ter sido ordenado muito novo, e ter entrado no ministério muito novo, na minha cabeça, né, minha vida era do Senhor. Minha vida era de Jesus. E aí um dia a Nívia Soares estava ministrando num culto que eu dirigia na Lagoinha Matriz, chamado Culto Cristo Vivo. E ela ministrando nesse culto, e Deus tomou a Nívia, né, como acontece assim normalmente, né? Deus tomou ela e ela estava lá naquele manto, rapaz, vai fogo. E ela virou para mim, né, daquele jeito dela, chorando. Vocês já viram a Nívia quando ela está cheia do Espírito Santo? Ela E ela falou assim: Vinícius, Deus quer o seu coração. E ela ficou repetindo essa frase: Vinícius, Deus quer o seu coração. Deus quer o seu coração. E gente, diante de Deus, a Nívia falando isso, e eu comecei a pensar aqui do lado de dentro, né? Mas Deus já tem meu coração. Eu sou crente, eu sou pastor, eu estou no ministério, eu faço as coisas para Deus. Como assim Deus quer o meu coração? E eu confesso que aquela frase ficou me intrigando por dias. Como assim Deus quer o meu coração? Até que eu entendi que o que Deus queria era o meu coração. Era que Ele queria um coração inteiro voltado para Ele. E a pergunta é: como ter esse coração? E eu vou dizer para você, sabe como é que a gente pode ter esse coração? Só Deus pode nos dar esse coração. Porque nós não podemos produzir ele.
Essa foi a resposta que eu disse para essa irmã. Aliás, irmãos, é exatamente isso que Jesus quer mostrar aqui para mim e para você. A ética do reino é uma coisa tão elevada que, se Deus não intervir na nossa história, nos dando esse coração, nós não podemos ter ele. Ser pobre de espírito não é uma decisão que nós tomamos, mas é uma decisão que o céu toma ao nosso respeito. E uma vez tocados pela realidade do céu, o céu produz em nós essa realidade para que nós possamos responder a ele da maneira correta. Ou seja, é exatamente a consciência de não ser e não ter que me possibilita ter e ser. Fazer a coisa certa do jeito certo. Por que os fariseus não conseguiam fazer a coisa certa do jeito certo? Porque eles batiam no peito e o seu orgulho dizia: eu não preciso, eu já sei, eu já tenho, eu já faço, eu já aconteço, eu já conheço, eu já tenho tudo que é necessário, eu não preciso, eu tenho acesso, Deus já me deu, já aconteceu, já fez. E Jesus vai dizer: é exatamente essa consciência de vocês ter que coloca vocês em falta. No Evangelho de João, constantemente ele diz isso: porque vocês dizem que enxergam, é que vocês são cegos; porque dizem que ouvem, é que vocês são surdos; porque vocês dizem que conhecem, é que vocês são ignorantes. Se vocês admitissem que são cegos, surdos e que não conhecem, eu daria a vocês acesso àquilo que vocês precisam, e a vida de vocês nunca mais seria a mesma. Mas uma vez que vocês insistem no seu orgulho e na sua autossuficiência provocada pela sua competência religiosa, vocês permanecem nesse estado de escassez e carência, tendo o coração errado, ainda que estejam fazendo a coisa certa. Ou seja, é quando eu digo para o céu: eu não consigo. É aquele publicano na parábola de Jesus que entrou no templo, se ajoelhou no cantinho, começou a bater no peito e dizer: Deus, faz-se acessível a mim, porque eu sou um pecador. Ou seja, Deus, o fato de eu estar aqui nesse lugar não garante que eu terei acesso ao Senhor. Deus, o fato de eu ter entrado nesse ambiente não garante que o Senhor tenha a obrigação de me tocar. Deus, o fato de eu saber mencionar o seu nome não significa que eu sei orar. Deus, eu sou um pecador, eu sou carente, eu sou necessitado. Faz-se acessível a mim, porque eu sou um pecador. Mas o texto diz que o líder religioso que entrou no templo, a fim de justificar-se, batendo no seu peito, dizendo: Deus, obrigado, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro, faço isso, faço aquilo outro, não sou como esse homem miserável. A Bíblia diz que esse voltou para casa sem a justificação, e o outro foi justificado por Deus. Porque ninguém em si mesmo pode ter esse coração, ele vem do céu. É o céu que nos dá esse coração inteiro. É o céu que provoca em nós essa entrega por inteira, para que nós possamos responder ao céu da maneira correta. Basicamente o que eu estou falando para você é: se você quer fazer a coisa certa, do jeito certo, você precisa reconhecer que você não sabe fazer isso, que você precisa de Deus, que você precisa de humildade, você precisa reconhecer a sua dependência. Paulo fala em Romanos capítulo 8: nós não sabemos orar como convém, gente. É o Espírito que intercede através de nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele conhece todas as coisas, até mesmo a vontade de Deus, e Ele que faz a gente orar direito. É o Espírito Santo. Ou seja, como é que eu consigo, como é que eu consigo então fazer a coisa certa do jeito certo? É quando eu dependo de Deus para fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer. É quando eu me entrego, é quando eu digo: Senhor, eu estou aqui, eu quero ter um coração todo para o Senhor, só que eu não sei fazer isso, eu não sei como te dar isso. Eu achava que, o dia que a Nívia falou assim: Zulato, Jesus quer o seu coração, eu achava assim: não, mas Jesus já tem, eu faço tudo para Ele. Mas Jesus não quer o que você pode fazer para Ele, Ele quer o seu coração. E não necessariamente quando Ele tem as suas mãos, Ele tem o seu coração, porque você pode estar externamente entregando tudo e internamente não dando nada, o coração longe dele. A gente vê isso em Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, na igreja de Éfeso, davam tudo, mas Jesus não tinha o coração da igreja. Ele fala: tenho porém contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Volta para o lugar onde você caiu, arrepende, torna a praticar as obras que você praticava no princípio, porque senão eu virei a você, vou remover o candelabro do seu meio e você vai desaparecer.
Sabe, eu estou aqui para dizer para você, Deus quer a coisa certa, mas Ele quer a coisa certa do jeito certo. A semana passada nós falamos sobre que você quer estar cheio do quê? E hoje eu digo para você, faz o certo, faz a coisa certa, mas faz a coisa certa do jeito certo. Vamos orar, feche os seus olhos, mesmo online, mesmo conectado comigo, feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos. Obrigado, Pai. Que presença gloriosa, Pai, que nos constrange, que provoca temor em nós, porque o Deus que nós servimos, Ele é fogo consumidor. O Deus que nós adoramos e cultuamos, Ele é santo. Ele não aceita qualquer tipo de culto. Mesmo que Ele seja um Deus gracioso e amoroso, Ele espera que essa graça nos habilite para viver a vida que Ele conquistou para nós. Pai, muito obrigado. Dá-nos um coração como o teu coração. Dá-nos um coração igual ao teu. Nós reconhecemos, não temos esse coração para te dar. Não temos esse coração inteiro. Não é a nossa prática, não é a nossa performance que produz isso. Isso vem do Senhor. Deixa o céu nos tocar esse dia, como nós cantamos. Deixa o céu descer e nos invadir pelo lado de dentro. Deixa o céu descer e tocar cada casa e cada família. Deixa o céu descer e produzir em nós, ó Deus, um coração inteiro, rendido, completamente voltado para o Senhor, para o teu reino, para o teu coração. Faça isso, Pai querido. Faça isso. Mais do que tudo precisamos disso. Mais do que tudo precisamos do Senhor. Mais do que tudo precisamos viver o teu querer e a tua vontade. Mais do que ouro, prata e riqueza. Mais do que os bens dessa terra. Mais do que saúde em nosso corpo, ó Deus, de realidade transformada à nossa volta. Precisamos do Senhor. Desejamos ao Senhor. Venha sobre nós. Venha sobre nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê diz um amém, ou digita um amém. Quero fazer essa última oração com você nesse dia, com os seus olhos abertos agora, suas mãos sobre o seu coração. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te entrego a minha vida. Ore dizendo: eu reconheço que eu sou um pecador e eu preciso do Senhor. Ore também dizendo: Senhor Jesus, eu que estava longe, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Olha, nós temos moderadores online, você pode agora tornar pública essa decisão. Se você quiser ajuda, ser acompanhado nessa caminhada de se tornar alguém mais parecido com Jesus, digita para mim, hashtag eu decido por Jesus. Nós queremos orar com você, queremos orar por você e queremos te ajudar. Nós temos GCs online, moderadores online, gente que pode, mesmo à distância, caminhar e ajudar você. Então enquanto você faz isso, os instrumentos vão continuar tocando aqui. E se Deus quiser, semana que vem a gente volta para mais um tempo maravilhoso aqui no Compacto. Deus abençoe você. Até semana que vem. Não sai daí, digita pra gente. Estou esperando a sua resposta. Um grande abraço, Deus abençoe.